Olá, então nós vamos conversar agora sobre a observação e a gente vai destrinchar exatamente o que é observar de verdade, né? Os 4 passos da observação. Bom, existe um verbo que eu acredito que é o pior verbo que existe em todas as línguas, que é o verbo ser. É o verbo que estimula mais discórdia, mais problema, é um verbo extremamente falso. E é engraçado que é o mais falado, né? O verbo ser na língua portuguesa é um dos verbos mais falados. E o verbo to be na língua inglesa, que é a mesma coisa, que é o mais falado também na língua inglesa, né? Uma das palavras mais faladas, to be, né? Então, assim, o verbo you are, he is, she is, né? Então, é o verbo mais falado. Mas esse verbo ele é extremamente falso. Por quê? Porque ele dá uma ideia de congelamento, ele rotula. Então, quando você diz assim, você é feio, acabou-se, aquela pessoa é feia o tempo todo, para sempre, né? Você é egoísta, significa que aquela pessoa nunca vai ter nenhum ato de caridade, ela vai ser egoísta o tempo todo. Percebe a falsidade do verbo? Então, o Marshall Rosenberg ele conta um caso bem interessante. Ele foi na Malásia e lá, lá na Polinésia, ele foi num local onde as pessoas não falavam o verbo ser. Vê que interessante. Então ele chegou para o tradutor e ele disse assim, peraí, mas aqui ninguém usa o verbo ser. Ele disse, não. E se eu quero dizer porque uma pessoa é egoísta, eu falo como em malasiano? Aí o tradutor disse, olha, em malasiano você vai dizer assim, fulano, eu percebo que você coloca, muitas vezes você coloca, aliás, eu percebo que algumas vezes você coloca as suas necessidades pessoais acima da dos outros. Isso, veja como é diferente. Eu percebo que algumas vezes você coloca as suas necessidades pessoais acima dos outros. Ou seja, a definição do egoísta. Mas sendo que é diferente. Não quer dizer que todas as vezes ele coloca, em algumas vezes. Então, é muito mais fácil para outra pessoa ouvir isso. Né? Se uma pessoa chegasse para você e dissesse, olha, eu percebo que algumas vezes você está colocando as suas necessidades acima da minha necessidade. Não é mais fácil você ouvir dessa forma do que alguém chegar para você e dizer, você é egoísta, você é individualista, você só pensa em você, né? Então, na observação, evite usar o verbo ser. Não use você é isso, você é aquilo outro. E aí vem para a segunda fase. Se eu não uso o verbo ser, qual é o verbo que eu uso? Use o verbo opinativo. O que é um verbo opinativo? É um verbo que expressa opinião. Então, por exemplo, fulano, eu percebo que você fez isso. Eu acho que você fez isso e isso. Eu me preocupo quando você faz isso, aquilo. Ou seja, esses verbos, eu me preocupo, eu acho, eu percebo, né? Faz com que você puxe a responsabilidade para você. Você não jogue a responsabilidade no outro, você não rotule outra pessoa. Então eu percebo, eu vejo, eu acho, eu me preocupo, são verbos opinativos, né? E aí você vai para a terceira fase da observação. Né? Você usa o verbo opinativo, mas cite o fato. Diga o que está acontecendo, porque muitas vezes você não diz exatamente o que está acontecendo. Essa é uma outra falha na comunicação. Por exemplo, fulano, eu percebo, né? Eu percebo, eu me sinto incomodado que a casa ela está um pouco suja, porque eu percebo que tem 3 louças que não foram lavadas, é um fato. Percebo que as louças não foram lavadas hoje à tarde. É diferente você chegar para a pessoa e dizer, fulano, você é um preguiçoso, né? Tá entendendo? Então, fulano, eu percebo que eu me preocupo quando eu vejo que você colocou um corte moicano. Vamos supor que seu filho é adolescente, ele chega com aquele corte de moicano na cabeça. Então, fulano, eu percebo, né? Eu me preocupo quando eu vejo você com esse corte de moicano. É diferente de você chegar para a pessoa e atirar na cara dela, né? De dizer para ele, você é um vagabundo, você está se vestindo igual marginal, você tá andando feito marginal agora, né? Não sei o quê, né? Você está horroroso, esse seu corte de cabelo está horrível. Veja como é diferente, né? Ou então, fulano, chegando para o filho pequeno, né? Eu percebi que você tirou 3 notas vermelhas. É diferente se você chegar para a pessoa, você é responsável, você cita o fato. Eu percebi
que você tirou 3 notas vermelhas, percebe? E o quarto fase é a intenção. Sempre é bom você falar da sua intenção. O que é que está por trás? Qual é a intenção que está por trás do seu sentimento, do que está acontecendo? Então você chega para a pessoa, no caso, nesse exemplo do corte de moicano, fulano, eu fico muito angustiado quando eu percebo que você cortou o cabelo como moicano, porque eu tenho medo, eu amo você, e eu tenho medo que as pessoas lhe rejeitem. Eu tenho medo de você ser mal visto na escola, na faculdade. Eu tenho medo que você tenha dificuldade de encontrar um emprego com essa aparência. Então eu tenho medo que as pessoas lhe rejeitem, né? Eu temo que as pessoas lhe rejeitem. Você está falando da sua intenção. Ou então, para o seu filho que tirou nota baixa, fulaninho, veja só, eu percebi 3 notas vermelhas em você. Isso me deixa triste, porque eu tenho a intenção que você tenha um futuro bom, eu tenho a intenção que você seja um engenheiro, seja um médico, você se forme, você tenha um bom futuro. E quando eu vejo essas notas vermelhas, eu me sinto angustiado por causa disso. Então a sua intenção é que a pessoa tenha um futuro bom. Veja como é diferente de você chegar para o menino e resumir: você é um vagabundo, rapaz, você é irresponsável, eu estou pagando a escola e você é um vagabundo, né? Irresponsável. Veja como é diferente. Né? Então as 4 fases da observação primeiro, evite o verbo ser, evite você é isso, você é aquilo outro. Use o verbo opinativo, eu percebo, eu vejo, eu me preocupo, eu acho. O terceiro, use o verbo opinativo. O terceiro, cite sempre o fato, né? O que está acontecendo de verdade, o que você está percebendo, o fato em si. E o quarto, fale da sua intenção, sua verdadeira intenção em relação àquilo que está acontecendo, ok? Um grande abraço, muita paz.